Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Já inicia o programa convidando você para participar aqui com a gente, vir nos estúdios da Band falar de futebol. Manda uma mensagem para mim, um direct no Fernando Verchai, no meu Instagram, tá aqui na tela. Só falar comigo lá, você vai receber um formulário e vai poder vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que vão estar com a gente hoje. Mas antes disso, vamos para um rápido break, somente 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Não disse que era rapidinho? Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Eduardo Ramos. Meu nome é Eduardo, tenho 37 anos, sou carioca, vascaíno. A minha expectativa de participar do programa, de ser comentarista por um dia, do programa Pega a Visão, tenho uma expectativa muito boa, estou otimista e vamos lá, vamos com tudo. Sou um torcedor muito fervoroso, quando eu vou ao estádio torço bastante pelo meu time. Não sai daí, não perca o Pega a Visão de hoje. Pode entrar, Eduardo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Senta aí, fica à vontade. Olha só, agora vamos rodar o VT do nosso segundo comentarista, Júlio César. Meu nome é Júlio César, tenho 20 anos, estou muito agradecido por esse convite da Band. Ser comentarista por um dia é um sonho, ainda mais para quem faz jornalismo. O Botafogo é minha paixão, torço durante o jogo. O Botafogo está indo bem, tá perfeito para mim. O Botafogo tá tomando pressão, eu também estou sofrendo também. O programa Pega a Visão tem tudo que mais todo mundo gosta. Campeonato italiano, clássico e agora que o Campeonato Carioca vai estar na Band, então você não pode perder o Pega a Visão. Chega mais, Júlio. Seja bem-vindo a Pega a Visão. Tudo bem? Obrigado. Senta aí, fica à vontade. Bom, iniciando a resenha aqui, perguntar para o Eduardo um pouco aí da sua vida, da sua paixão pelo futebol, do seu time. Dá uma introdução aí para a gente conhecer você melhor. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando do Pega a Visão, né? Um comentarista de um dia. E, bom, a minha história com o futebol eu tenho paixão pelo futebol desde quando eu era moleque. Meu pai e meu irmão sempre gostaram e vim acompanhando eles em relação a até mesmo meu time de coração, que é o Vasco da Gama. Gosto muito de futebol por conta também de ser uma paixão nacional além disso, né? E estou aqui para dar os palpites, dar uns pitacos em relação aos jogos. Vamos lá. Ótimo, ótimo. Agora fala você aí, Júlio, um pouco do pessoal de casa te conhecer melhor. Primeiro, bom dia a todo telespectador. Muito obrigado por estar participando desse programa, Pega a Visão. Como Eduardo, desde pequeno eu gosto muito de futebol, assistia diversos jogos, mas a minha verdadeira paixão é o Botafogo. Assisto desde pequeno, desde os 10 anos, com muito prazer de assistir os jogos do Glorioso. E foi passando o tempo, fui vendo que o futebol era a minha verdadeira paixão e é hoje que eu faço jornalismo. E recebi a indicação para participar desse programa da Mariana Freire, que participou já desse programa aqui, do Pega a Visão. E hoje estou muito feliz de participar, falar do Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e diversos outros assuntos nesse programa Pega a Visão. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, ótimo. Bom, então vamos começar agora falando mais de fato sobre os jogos aqui. Campeonato Italiano, Sampdoria e Napoli. Hoje às 14 horas. Então ver a visão aqui dos nossos comentaristas sobre esse jogo. Pode começar você, Eduardo. Bom, acredito que Napoli, grande favorito desse confronto, está em busca aí de se reabilitar em relação ao confronto em cima do Sampdoria, Sampdoria antepenúltimo colocado. Acredito que o Napoli vai vencer com facilidade esse confronto. Certo. E você, Júlio, sua visão para esse jogo? A minha visão para esse jogo é que a gente vê que esse é um confronto entre opostos. O Sampdoria vem de uma vitória em cima do Sassuolo por 2-1, mas ainda assim é o antepenúltimo, está na zona de rebaixamento, a 9 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Spezia. E a gente vê que ele enfrenta o líder do campeonato, que é a Napoli. A sensação da Champions League no campeonato italiano é a mesma coisa, vem enfrentando diversos times.
vem de uma perda de invencibilidade para a Inter de Milão, com gol de Dzeko, mas eu acho que foi um ponto fora da curva, é um clássico, tudo pode acontecer, o favoritismo era da Inter por ter jogado em casa. E o trabalho do Luciano Scapelli é maravilhoso, muito bom, boa campanha. Eu acho que contra a Sampdoria, na Napoli tem o melhor ataque, eu acredito que a Napoli vai vencer esse jogo com facilidade por causa da sua qualidade técnica e o trabalho do Scapelli vem sendo muito bom. Certo, certo. Vocês sabem que os comentaristas aqui dominam bem o assunto. Eu trago algumas curiosidades, claro, sempre tentando ser breve, não tem como não falar do Pelé. E eu vim aqui para provar mesmo que o Pelé é o rei do futebol. Às vezes na TV você não vê o cara, né, criticando, mas vamos falar a verdade, às vezes no dia a dia o pessoal fala, mas será que o Pelé fez tanto gol assim? Mas no tempo do Pelé, né, tem coisa que tem que escutar e ficar quieto, porque se for rebater todo mundo. Então só fazer algumas curiosidades aqui, se alguém em casa tem alguma dúvida, né, todo mundo sabe que o Pelé jogou super bem, mas se alguém tem dúvida que ele é incontestavelmente o número 1, rei do futebol, disparado, incomparável. Eu vou trazer alguns números aqui para, de repente, se algum amigo teu falar alguma asneira, você tem como rebater. Aqui, o Pelé fez 1.283 gols, ganhou 3 Copas do Mundo, bi da Libertadores e bimundial. Então, vou fazer algumas comparações rápidas aqui. O Maradona tem 345 gols. Então, se algum dia alguém falar para você, mas o Pelé fez gol na seleção do Exército, mas o Pelé, falar uma besteira para vocês, fala, faz o seguinte, tira 1000 gols do Pelé, que ele quase empata com o Maradona. As pessoas, na verdade, não sabem o que estão falando, né? O Ronaldo Fenômeno fez 414 gols. É o maior jogador, assim, que eu vi jogar, né? Claro que no meu tempo eu não vi o Pelé. O Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Pô, Fenômeno, para mim, o cara é muito bom. O cara fez 414 gols, nunca ganhou a Liga dos Campeões, claro, foi campeão da Copa do Mundo e é um fenômeno. Platini, às vezes é bonito, o cara fala, o Platini fez 300 e poucos gols, eu não vi o número exato aqui, 300 e poucos gols, ganhou uma Liga dos Campeões e uma Eurocopa. Lembrando que o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais e 2 Libertadores. Fora trocentos títulos que eu não vou nem ficar mencionando, estou só resumindo aqui, né? O Cruyff, é tão bonito falar do Cruyff, que o Barcelona, que o Cruyff é o carrossel holandês, o cara fez 400 e poucos gols e ganhou 3 Ligas dos Campeões. Até coloco o Cruyff como um dos maiores também, mas não tem nem comparação com o Pelé. O Di Stéfano, que para qualquer argentino, o Maradona é melhor que o Di Stéfano e o Messi também é melhor que o Di Stéfano, se você for fazer uma pesquisa na Argentina. Então, quer dizer, ele está atrás do Messi e do Maradona, quem diria do Pelé. E o cara ainda fez 500 e poucos gols, ganhou 5 Ligas dos Campeões. Pegar aqui, se alguém ainda falar, mas é que no tempo do Pelé, mencionei que vários jogadores do tempo do Pelé também. Pegar um cara que quem me acompanha sabe, eu tenho imenso respeito, até falei que o Botafogo tinha que fazer um museu só para ele, o Garrincha. A gente até está com um botafoguense aqui. O Garrincha fez aproximadamente 300 e poucos gols. O Garrincha, que eu coloco assim, se alguém falar que o Garrincha é o segundo melhor jogador da história do futebol, eu acho que não é nenhum absurdo. Aí vai muito da opinião. O cara fala, eu acho que é o Maradona, eu acho que é o Garrincha, eu acho que... Então, se fosse tão fácil, o Maradona tinha feito 900 gols, o Garrincha tinha feito 1.050, o Di Stéfano 1.100, e o Pelé fez 1.000... Então, só começando falando dos gols do Pelé. Tira lá 1000 gols do cara, tira o gol contra a seleção tal, mas esse jogo eu acho que não vale, que o Santos deu de 7-0. O cara fez muito gol mesmo, uma coisa absurda, bizonha. Quanto mais eu vejo assim, a história do Pelé, eu vejo como o cara foi imenso, grande. Não é porque agora faleceu, o Fernando tá aqui falando, quem me acompanha sabe, nossa, Pelé é número 1 mesmo. Poderia passar umas 3 horas falando aqui, né? Tô falando rapidamente e resumido, para voltar aqui também, conversar com os nossos comentaristas. O Botafoguense até já é muito bom a gente falar da história do Pelé, que muitos tentam apagar, digamos assim, desdenham da história dele. Pelé, tudo que a gente vê hoje, você falou da sua geração, Ronaldo Fenômeno, né, que você foi o maior jogador que você viu jogar. Eu vi o maior jogador, para mim o melhor jogador que eu vi jogar foi o Messi. E tudo que o Messi faz, tudo que o Cristiano Ronaldo faz, o Pelé já fez há muito tempo atrás. Como o Garrincha também, Garrincha e Pelé nunca perderam um jogo. E, cara, é muito bom a gente ter essa homenagem ao Rei Pelé, porque só ele foi ele que trouxe a camisa 10, digamos que a identidade, o camisa 10, o que é o craque do time usa a camisa 10. Pelé que trouxe as 2 estrelas mundiais que tem na camisa do Santos, que foi contra o Benfica e contra o Milan. Benfica, o Pelé destruiu o jogo, fez um hat-trick, jogou muito bem. E, cara, Pelé, a gente tenta falar muito dos outros jogadores de fora, mas a gente esquece dos nossos brasileiros como Pelé, Garrincha, entre outros jogadores. E eu acho que Pelé vai ser um dos maiores jogadores de todos, é o maior jogador de todos os tempos para mim, junto ao lado do Garrincha como o segundo melhor jogador.
Olha, se o Botafoguense está falando, né, até falou o Garrincha, né, seria em segunda ali, porque eu tô falando coisa que faz sentido aqui. E, bom, vamos agora voltar para os jogos aqui. Campeonato Italiano, Milan e Roma, hoje às 16h45. Fala aí, Eduardo, sua visão para esse jogo. Bom, Vechai, visão que eu tenho desse jogo é que vai ser muito parelho. Os dois times aí costumam jogar bem. O Roma está num momento muito bom em relação a jogar fora de casa. É um dos melhores visitantes, assim, se eu não me engano, está no segundo ali, melhor visitante do campeonato. Sendo que o Milan está na perseguição do título, do bicampeonato. Vai em busca aí de diminuir pelo menos a diferença aí de 5 pontos para o Napoli. Acredito que esse jogo terá um leve favoritismo para o Milan, mas tendência de ser empate, esse jogo bem pegado. E tem os destaques também do Zé Mourinho, né, que ele faz um esquema tático ali, faz uns ferrolhos ali em relação à tática, que pode emaranhar o jogo. Certo. Bem lembrado aí do esquema tático do Mourinho, né? Pode ser realmente uma surpresa para esse jogo. E você, Júlio? Sim, muito bem, o Eduardo falou do ferrolho do José Mourinho com a Roma, que veio de vitória contra o Bolonha por 1-0, num jogo que, digamos que o time em casa não jogou muito bem. Eu vi muito bem o jogo, o Roma fez o gol no primeiro tempo ali, segurou o placar com o seu ferrolho, e a Milan vem de vitória por 2-1 em cima do Salernitana, jogando muito bem, porém foi passando o tempo, o Salernitana foi começando a crescer no jogo, a gostar, e o Milan acabou vencendo o jogo assim, mas com uma certa pressão. Acredito que clássico seja a fase dos times. O Milan vai estar em casa, jogando no San Siro, com seus ótimos jogadores, em busca do bicampeonato contra a Napoli, que está a 5 pontos de diferença. E acredito que a Milan vença esse jogo em casa, até por causa da sua qualidade. Ainda bem que o José Mourinho está fazendo um bom trabalho, 6ª colocação no campeonato italiano, mas acredito que com o Milan, jogando em casa, é muito difícil de se vencer. E acredito que o Milan vence esse jogo em cima da Roma, em cima desse clássico. Certo. Bom, e eu retornando aqui com algumas curiosidades do Pelé, algumas pequenas, mínimas, né, curiosidades, como eu falo naquele bate-papo, se algum dia alguém falar alguma besteira para você. Então, às vezes o cara fala assim, por exemplo, a Copa que o Pelé ganhou em 62, não foi bem assim, porque o Pelé se lesionou, e o nosso amigo botafoguense aqui, realmente, já falei isso em outros programas, que quem ganhou o destaque da Copa de 62, incontestavelmente, o Garrincha. Só quero falar o seguinte, se for para começar a criticar, assim, às vezes até uma crítica construtiva, mas então falar assim, o Messi, ele tem 4 Ligas dos Campeões. Em 2009, 2011 e 2015 o Messi ganhou mesmo. Em 2006 ele tem a Liga dos Campeões, mas quem ganhou foi o Ronaldinho Gaúcho, aquela Liga dos Campeões que o Belletti fez gol no final. O Messi era a reserva do reserva. Então vamos tirar a Liga dos Campeões do Messi também. O Ronaldo Fenômeno tem 2 Copas do Mundo. Dá uma só pro Ronaldo, 2002, 94 era reserva. O Kaká foi campeão em 2002, não era titular, né? E eu não tô aqui, misericórdia, para tirar a Copa do Kaká, do Ronaldo. Tá louco, quem dera, né? Eu fosse 1% desses caras e tivesse me tornado jogador de futebol. Só tô querendo dizer que quem quiser dizer que o Pelé em 60... Todo grande jogador... esse campeonato o cara ganhou, mas não foi destaque. Esse daqui o cara tava lesionado, entrou só na reta final. Isso é normal na vida de qualquer jogador, né? Então, o cara quer achar defeito na perfeição. Essa Liga dos Campeões do Messi não vale. Poxa, os caras são multicampeões e o Pelé é rei do futebol, né? Só uma outra observação aqui quanto amistoso. O Pelé fez gol em amistoso. Cara, por favor, entenda o seguinte. Os amistosos que o Pelé fazia era contra o Benfica, Inter de Milão, Milan, Juventus. O Santos rodava o mundo, não tinha Instagram, internet, WhatsApp, não tinha TV a cabo. O cara lá da Europa queria ver o Pelé. O Santos ia lá para a Europa por causa do Pelé, para o Pelé jogar contra os grandes clubes do mundo. Então, beleza, um amistoso ou outro que o Pelé fez aqui, na opinião do perna de pau, que não faz gol nem na pelada, né? O cara vai dizer, isso aqui não vale. Mas a maioria dos amistosos que o Pelé fez foi contra grandes clubes do futebol mundial. E até lá ele fazia gols. Então, poxa, por favor, entender que os amistosos que o Pelé fazia gol é muito mais difícil do que comparado a alguns jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Eu dou certeza disso porque o Pelé enfrentava a elite do futebol mundial, né? Então, mais um argumento que o Pelé fazia gol em amistoso, isso daí não tem nem cabimento, o cara tem que pesquisar melhor. Bom, e agora aqui retornando, né, a resenha, aos jogos que a gente traz aqui, jogos lá da Europa, venho falando um pouco do Pelé, estou bem acompanhado aqui, o pessoal domina o assunto também.
retornando para os jogos aí, Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Barcelona, hoje às 17 horas. Pode começar, amigo. Perfeito. É um clássico, né? Digamos que os dois times são times que precisam mostrar mais nessa temporada. A eliminação na Champions League, tanto para o Barcelona, tanto para o Atlético de Madrid, foi precocemente, na fase de grupos. O Barça vem de um empate com o Espanhol, em 1-1, no jogo, um empate decepcionante. Eu digo decepcionante não pela atuação do Barcelona, mas sim por ser contra o Espanhol, numa partida que o Barcelona teve tudo para decidir o jogo. Mas só que a falta de efetividade no ataque acabou atrapalhando nessa partida e o Espanhol começou a crescer e empatou de pênalti com o Joselu. Na última quarta-feira, o Barcelona sofre dificuldade com o time da terceira divisão do Campeonato Espanhol, o Intercity. Vai para o jogo de prorrogação, o jogo termina no tempo regulamentar em 3-3 e ganha somente na prorrogação com o gol do Enzo Fati. Acredito que o Barcelona vem com esse jogo, digamos, com o jogo meio abalado, com a confiança meio abalada. Mas assim, para um jogo de dificuldade, o último empate contra o Espanhol, mas ainda assim é líder do Campeonato Espanhol. Aí vem o Atlético de Madrid, numa vitória do Enche, e nessa última quarta-feira, vitória também em cima do Oviedo. E dentro de casa, o retrospecto é a favor do Atlético de Madrid. Desde 2019, o Barcelona não vence dentro do Wanda Metropolitano. E acredito que nesse jogo, o Atlético de Madrid vence o Barcelona, o líder do campeonato, por esse fator. Digamos, por um jogo, mesmo não tendo regularidade, dentro de casa, o Atlético de Madrid é muito forte. E o Barcelona vem tendo certa dificuldade nesses últimos jogos e acredito que o Atlético de Madrid faça esse retrospecto, vença dentro de casa o Barcelona, o líder do campeonato. Certo, certo. E a sua visão, Eduardo? Bom, acredito que seja um jogo muito pegado, muito truncado. O Simeone, ele costuma não dar bobeira jogando em casa. O Barcelona tem uma principal baixa, que é o Lewandowski, que ele não vai jogar, que ele teve um gancho de 3 jogos na La Liga, por conta da expulsão contra o Sassuolo. Acredito que seja empate esse jogo por conta mais desse desfalque aí do Lewandowski. Mas tem outros destaques do Atlético de Madrid a considerar, que é o João Félix, o Griezmann. Tem uma equipe também muito assim, forte. Mas em casa, acredito que o Barcelona vai também jogar bem fora de casa, ele joga bem fora de casa, tem bons desempenhos. Aliás, o Lewandowski é artilheiro da La Liga, né? Com então 13 gols, né? Um desfalque de peso para o Barcelona. Já vem com toda a confiança abalada, como eu já falei. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo. O jogo é clássico, acho que fase pesa muito. E vamos ver como é que vai ser essa partida muito pegada. E se o Barcelona quiser vencer esse jogo, tem que jogar pelos lados. E dificilmente isso vem acontecendo com o Xavi, que ele vem jogando muito pelo meio. E vai ter que procurar pelas pontas, que não vem tendo uma boa fase. O Dembélé, que veio de uma vice-campeonato da Copa do Mundo. E o Rafinha, que ainda está em fase de adaptação com o Barcelona. Eu acredito que um jogo vai ser muito equilibrado, um ótimo jogo, e vamos ver como é que vai ser o resultado, perfeito? Certo, certo. E eu aqui agora retomando algumas observações finais, porque falando muito resumidamente aqui do Pelé, Pelé foi um dos grandes responsáveis por terem criado o cartão amarelo no futebol. Antigamente, vamos dizer assim, tinha só o cartão vermelho e eram poucas expulsões. E, cara, digita aí no YouTube um dia, faltas em Pelé, expulsões. Você vai ver o tipo que os caras chegavam no Pelé, você não vê hoje em dia. Carrinho por trás, segura na cabeça, derruba o cara, quase um golpe do UFC que tem na Band aqui. Mas, poxa, era faltas criminosas mesmo no Pelé. E mesmo assim, né, os grandes jogadores da história têm bastante saúde, né? Messi, Cristiano Ronaldo, os caras não se lesionam. O Pelé também tomava pancada e continuava jogando, sem contar com o campo esburacado, né? Não é hoje em dia que você vê, nossa, teve 2 jogos no Maracanã, a grama tem buraco. Vai ver o gramado do tempo do Pelé, era, nossa, completamente diferente do gramado de hoje, sem contar com as faltas que ele recebia. Então, devido a esse tipo de coisa, houve uma criação, né? O Pelé foi um dos responsáveis por ter o cartão amarelo, avisar, ó, cara, você está fazendo falta demais, a próxima você vai expulso. E com o juiz dando o amarelo, já aumentava a pressão para ele dar o vermelho também. Se não o juiz nunca dá cartão, não tinha o amarelo, o vermelho, nada era tão rigoroso para expulsar. Mas é algo bem a se destacar, né? E também, na época do Pelé, quando ele se machucava, ele se tratava o quê? Com bolsa de água quente, gelo. Bem diferente dos dias de hoje. Todo o tratamento que os caras têm é diferença imensa. E também por muitos anos o Pelé jogou mais de 100 partidas por ano. Pode pesquisar, veja, mais de 100 partidas por ano.
como eu falo, hoje em dia o cara jogou, nossa, o carioca, o brasileiro, nossa, ó, o jogador está sendo, né, vai aumentar a lesão, está cansado, substitui. O cara jogava mais de 100 partidas por ano. E quando ia fazer uma viagem, não é viagem de hoje em dia, não. O avião vai muito mais rápido, muito mais conforto. Até o cara chegar na Europa lá, né, não ia de barco, porque ainda bem que tinha avião, mas era bem diferente dos tempos de hoje. Então, assim, Pelé é o rei do futebol, número 1, primeiríssimo lugar, incontestavelmente. Quem tem alguma dúvida é por falta de informação, dá uma lida, igual eu falei, tira 1000 gols do Pelé, ele quase empata com o Maradona em gols. Assim, diferença imensa, sem encontrar que o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, o Maradona ganhou uma. O Pelé foi bi-Libertadores, bi-Mundial, o Maradona ganhou a Liga Europa. Não a Liga dos Campeões, a Liga Europa. Então, mas não estou aqui para diminuir o Maradona, tirar a Copa de não sei quem, só estou falando como o Pelé é grande. Estou comparando com outros grandes jogadores e ainda assim os outros jogadores perdem de longe. Completando ainda do Pelé também, a gente não quer também comparar nem a diminuir nenhum jogador, Maradona, entre outros. Mas sim como é que era complicado o campeonato, as disputas, né, nessa época. Porque o Pelé, a logística era diferente, os gramados eram diferentes, a forma do jogador se recuperar de uma lesão era totalmente diferente. Os jogos, como você falou, era 100 jogos por um calendário que é impensável hoje em dia. E Pelé, por tudo que ele fez, digamos assim, acho que a gente tem que reconhecer um pouco mais, não tentar apagar esses amistosos que o pessoal fala. Porque são jogos contra o Benfica, são jogos contra o Milan, que o Pelé fez 2, 3 gols, 4, fez diversas atuações, ainda mais criou o cartão amarelo, digamos assim, os cartões. Porque era um absurdo. Eu fui ver uns vídeos, se você for pesquisar, pode pesquisar no YouTube, como é que o Pelé era caçado. Era completamente uma coisa extraordinária. Era puxão de camisa, era carrinho, era tudo que a gente podia ver e tive que inventar o cartão amarelo. Além de tudo isso, ele criou a identidade do craque, né? Do craque, como eu já falei, e Pelé não tem como a gente apagar a história dele. Por isso que eu falo que ele é o maior jogador de todos os tempos que a gente já teve. Complementando aí com o que o meu camarada aqui disse, o Pelé, por que ele é eterno? Por que ele tem inúmeros recordes? Porque ele foi diferenciado. E a FIFA, ela fez uma estatística e ele ganhou 7 bolas de ouro. Então, assim, o Pelé, ele não tem como comparar, ele é incomparável. Certo. E até aproveitando que o nosso amigo falou de comparação, né? Até admito que às vezes é um pouco difícil você comparar gerações. Quem que é melhor, o Senna ou o Hamilton? Né? Pô, o cara que assistiu o Senna todo domingo lá é o Senna, nunca... Mas o cara nunca mais assistiu Fórmula 1. Ah, o Senna faleceu. Daí você vai perguntar do Hamilton. Não, o Senna foi melhor. Mas se está assistindo Fórmula 1 regularmente, é difícil comparar quem... Então a Fórmula 1 tem na Band, o UFC que tem na Band. Quem que foi melhor, os Gracie, lá o Royce Gracie, no UFC 1, 2 ou 3, no início do UFC, ou o Anderson Silva, que depois de muitos anos fez história também. Cada um no seu contexto. Mas só que os números do Pelé, além da comparação, são muito à frente, é uma coisa assim, não tem como mesmo. Realmente o cara fez coisas extraordinárias mesmo. São recordes precoces e até hoje ninguém bateu. Isso. A maioria não bateu. Como a Copa de 58, que ele ganhou super jovem. 3 Copas do Mundo. Demais. Outro jogador não conseguiu chegar. Exatamente. Bom, agora aqui eu tenho uma grande notícia para você. O Campeonato Carioca está na Band, já falei da Fórmula 1, falei do UFC. A Band também está com o Campeonato Carioca e a gente vai ter a nossa estreia aqui. É um novo quadro, Resenha Carioca. Está até aqui a imagem, onde, é claro, os nossos participantes aqui vão conversar com a gente sobre o futebol do Rio de Janeiro. Já temos aqui um botafoguense, um vascaíno. Assunto não vai faltar. Vamos começar com o nosso amigo aqui, botafoguense. Qual a previsão do Botafogo para esse ano? A previsão do Botafogo para esse ano, acredito que a manutenção do elenco foi muito bom para o Botafogo. O Botafogo vem com a consistência do trabalho do Luiz Castro. Segundo ano de SAF, que mudou tudo, a logística do clube. O Botafogo que agora tem um time com a estabilidade financeira. E acredito que o Botafogo venha com um ritmo de vir melhor, um desempenho melhor do que nos últimos anos. E acredito que esse campeonato carioca que vai passar na Band vai ser um dos mais equilibrados que tivemos nos últimos tempos. Porque nenhum clube dos 4 grandes, a gente vai citar aqui dos 4 grandes, nenhum clube vai vir com um time diferente, no caso. Um time muito abaixo, tecnicamente. Não, o Vasco vem com a SAF. O Flamengo é o Flamengo ultimamente, que a gente tem um elenco com diversos craques.
Fluminense também tem a consistência do trabalho do Fernando Diniz, que renovou o contrato, renovando com diversos jogadores, mantendo o elenco. Eu acho que o Campeonato Carioca só ganha com isso, com esses 4 grandes times, tendo a estabilidade financeira e a continuidade de trabalho. E vamos ver como é que vai ser esse Campeonato Carioca, porque eu quero que o Botafogo vença, porque já faz um tempinho que o Botafogo não vence, desde 2018, contra o Vasco, no Maracanã, aquele disputa de pênalti, um gol de Joel Carli e tudo. Mas é um Campeonato Carioca que pode ter certeza que vai ser mais equilibrado do que nos últimos anos. Certo, e o nosso amigo vascaíno, como está a confiança, a previsão para esse Campeonato Carioca? Tem uma expectativa muito boa em relação ao time do Vasco. As contratações estão aí, o Vasco está rico, vai lembrar. Vamos em busca aí do Campeonato Carioca. Não, assim, o foco mesmo é fazer um bom Brasileirão, Série A. Mas o Campeonato Carioca também serve de parâmetro para ver como é que o time vai desempenhar o papel dele em campo. Acredito eu que o Vasco também vai bater de frente aí com o próprio Flamengo, que está bem na fita, né, que o pessoal fala aí, está em evidência. O Fluminense também, que manteve a base. O Botafogo contratou algumas peças importantes aí, manteve também o entrosamento do ano passado. E acredito que vai ser também bem equilibrado, um dos mais equilibrados. Certo, concordo bastante com o que eles disseram nessa questão de equilíbrio, né? Os 4 estão na primeira divisão do futebol brasileiro também. Enfim, algumas coisas se ajustando. Claro, o Flamengo já disparou, mas a SAF do Botafogo, do Vasco, o Fluminense vem jogando bem também. Poxa, eu cresci vendo o futebol carioca brilhar tanto. E quando você olha, eu sou lá de Curitiba, Paraná, quando algum clube está na segunda divisão, você ainda até se conforma, mas aqui no Rio, né, você sabe da história deles, do potencial, tem que estar na primeira divisão do brasileiro e também fazer um excelente carioca. E agora, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala, galera! A Estrela Bet foi eleita a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes digitais. Então não perca tempo, aproveite que o dia está recheado de bons jogos. Entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra neste final de semana. Bom, encerrando aqui, amigo, fala suas palavras finais como comentarista por um dia. Foi maravilhoso participar desse programa, o Pega a Visão. Tenho uma ótima iniciativa de eu ter a sensação de nós, na verdade, temos a sensação de ser um comentarista por um dia num programa de TV, com um ótimo apresentador. E eu quero muito agradecer pelo convite também, muito obrigado, foi maravilhoso falar sobre campeonato italiano, campeonato carioca, também os clássicos que tivemos nessa rodada. Falou do Botafogo. Falei do também. Botafogo, falamos de Pelé também. E muito obrigado pelo convite, tenho só a agradecer para vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Sua vez, amigo. Primeiramente, vim agradecer toda a produção da Bandeirante do Rio. Agradecer a você também pela oportunidade de estar sendo um comentarista por um dia. E trouxe uma homenagem para você também. Olha só. Olha lá, a Luísa veio aqui entregar rapaz. Uma caricatura que o nosso amigo fez de mim. Olha só, mostrar aqui pro pessoal de casa. Ainda bem que ele não me fez muito narigudo aqui. Fez tudo certinho, muito obrigado mesmo, amigo. Valeu. Olha só, vou levar para casa, mandar foto lá no grupo da família, mostrar minha caricatura aqui, tá bom? Vamos nos despedindo aqui. Lembrando a você que no próximo domingo tem Pega a Visão novamente. Manda o recado no meu Instagram, no meu direct, Fernando Verchai. Você pode vir aqui como os nossos amigos falar de futebol, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.